Bom, pessoal, vamos falar hoje sobre análise de crédito. Qual é a importância de você ter um histórico da análise de crédito dentro do próprio sistema? Aqui eu vou mostrar num formato simples, mas a gente tem casos já integrados com o Serasa e com outras fontes de enriquecimento de dados. Bom, logando no sistema, vamos entender um pouquinho dessa ergonomia, de como funcionará. Eu vou abrir a parte de fatura. Então, fatura cliente é uma fatura a receber, pode ser avulsa, que é o caso que eu vou fazer aqui, ou oriunda, por exemplo, de uma ordem de venda. Então, eu vou incluir uma fatura nova para o cliente DevCoffee, que já está com seu limite de crédito estourado. Eu deixei previamente configurado, informando que o limite de crédito era apenas R$ 300.000. Então, eu vou digitar aqui DevCoffee, o sistema vai procurar automaticamente e já vai falar, olha, o limite de crédito disponível é menos R$ 10.000. Por quê? Porque o limite de crédito que eu já estabeleci para esse cliente hoje é 300 mil. Ele está usando 310, uma vez que ele tem em aberto R$ 309.000 já a pagar para mim. Ou seja, nesse caso, eu tenho a receber desse cliente. Quando eu colocar esse cliente, ele já vai me alertar novamente. Ele fala, olha, esse limite tem uma carta de crédito que está excedendo R$ 10.000 já. Mas mesmo assim, eu vou tentar seguir em frente. Bom, então eu vou vir aqui, repare como é simples a operacionalidade do sistema. Eu vou, em vez de colocar um produto, vou colocar uma finalidade. Finalidade é uma fatura avulsa. Depois a gente vai explicar bem o que é uma finalidade, mas a grosso modo é um ponte entre uma conta contábil. Então, eu estou colocando uma conta de receita e vou falar que eu tenho para receber desse cliente mais R$ 15.000. E vou salvar minha linha, então, completar o documento. Completar o documento significa falar que esse documento é válido e ele passa a ter valor dentro do sistema. Como a gente falou no vídeo 1, da ergonomia, o BRP é um sistema orientado ao fluxo de trabalho. Consequentemente, são feitos de documentos, documentos têm estados. Então, aqui, por exemplo, eu poderia colocar um fluxo de validação que se o limite de crédito é excedido, passa para alguém aprovar, e se aprovar, é efetivo o documento ou não. Bom, vou tentar completar esse documento aqui, eu completei. Por quê? Porque o meu parâmetro não está para mim poder restringir o faturamento, eu deixei parametrizado para poder completar o documento, mas eu posso setar um parâmetro para que não deixe, por exemplo, completar a fatura, não deixe eu seguir em frente, ele bloqueie, não deixe seguir. Mas aqui eu estou falando no parâmetro que eu posso simplesmente avançar com o meu pontos a receber. Bom, voltando ao meu parceiro de negócio, a gente for entender um pouquinho, lá nos meus dados financeiros, ó, eu tenho meu 300 mil reais de limite, ele já marcou para mim automaticamente que tem que segurar o crédito e o meu saldo aqui dentro que está em aberto. E simplesmente, se eu deixasse parametrizado, ele teria vindo aqui e colocado o meu cancelar crédito automaticamente e não deixado mais a faturar. Nesse momento, se o parâmetro estivesse ativo, ele teria trocado automaticamente o estado para cancelar crédito e nesse formato eu não conseguiria fazer nenhuma fatura. Se eu tentar, por exemplo, agora incluir uma fatura nova, ele vai bloquear. Mas vamos ver então uma análise de crédito. Vamos imaginar que eu tivesse que fazer uma análise, uma reavaliação de crédito desse cliente da Debicor. Então, eu vou na minha parte de análise de crédito, eu vou chamar esse cliente aqui, então, eu já tenho uma análise de crédito que eu fiz anteriormente, vou chamar a Debicor. Ele vai me trazer as mesmas informações, falar que eu já estou excedendo R$ 25.000 e vou falar para quem que eu vou fazer análise de crédito. Então, ele já me trouxe os dados aqui, ele me trouxe automaticamente qual é o limite de crédito antigo que eu tenho, que é o atual, qual é o saldo em aberto que eu tenho para esse cliente, então eu tenho um saldo em aberto para receber dele de R$ 324.000, se eu tenho alguns outros limites e me habilita, por exemplo, aqui, todas as telas que eu posso colocar limite de crédito. É importante, algumas empresas que têm muitas filiais, a parte de análise de crédito é centralizada. Então, por exemplo, eu poderia liberar determinados campos via personalização de janela para que uma área faça uma determinada análise ou não. Então, o que eu posso fazer nesse caso? E acontece muito em algumas empresas que a gente tem. O comercial pede ou preenche determinados valores e não enxerga esses campos aqui via personalização de janela. E o que o comercial vai fazer? Ele vai falar lá, olha, os nomes do sócio, então é Bruno, Luiz Ferreira, o CPF, X, RG tal, ele tem data de nascimento, data de inclusão, ele tem, sei lá, 100% do capital. Qual a próxima informação que eu vou dar? Bens. Puta, eu posso vir aqui falar que ele tem uma residência, um galpão, uma sala comercial? Eu vou falar, ele tem um galpão na região. Qual região? No estado de São Paulo. Por quê? A gente sabe que cada região do Brasil, a avaliação é feita diferente. Então, vou colocar aqui, por exemplo, M. Vou falar o valor de mercado, R$ 10.000. Valor forçado, R$ 5.000. Número de matrícula, metros quadrados.
Então, o time comercial, ou às vezes o time que colhe informações, ele preenche esses dados e manda para a análise final. Então, por exemplo, aqui eu vou falar que, qual é o contato do banco? Na região de, por exemplo, São Paulo, cidade de Leme, tal banco vai ser o banco XPTO. Repare que os campos são livres para que eu possa digitar essas informações e incluso complementá-las para não ter que ficar nada travado. E também posso vir e colocar se é avalista. Vai ter avalista? Quem é o avalista? Então, o avalista é tal. Então, vou colocar aqui, por exemplo, o avalista vai ser o Gilson. Poderia colocar o CPF do Gilson, com a profissão do mesmo e complementar. E em todas essas telas, eu posso vir anexando documentos. Então, por exemplo, eu quero anexar nessa tela aqui um determinado documento, sei lá, pode ser uma planilha, pode ser alguma nota, não importa o que for, posso vir anexando qualquer. Vou anexar um PDF qualquer aqui, para a gente ver. E essas informações são preenchidas, são complementadas e são enviadas, por exemplo, para o time que vai fazer análise de crédito. O que acontece muitas vezes? O time que vai receber essas informações, eu simplesmente envio para eles e eles têm alguns acessos, como, por exemplo, imprimir a própria análise, a própria ficha que eu preenchi, né? Eu conseguiria imprimir essa própria ficha. E aqui, em alguns momentos, essa ficha que é impressa, muitas vezes é enviada para o cliente, e esse cliente assina essa ficha e me devolve, incluso o avalista, reconhece firme e assim por diante. E muitas vezes, quando o próprio representante ou o vendedor está no campo, ele mesmo já anexa dentro do próprio sistema. Então, por exemplo, se eu estou acessando um dispositivo móvel, eu consigo, pela própria câmera do celular, já anexar automaticamente essa análise de crédito. Além disso, eu consigo aqui, o avaliador, automaticamente ele pode ter acesso, por exemplo, à posição financeira da DevCoff. Então, eu quero saber tudo que está, o histórico da DevCoff inteira, por exemplo. E aí eu consigo acessar toda, a gente chama o card que tem a maior compra, a menor compra, todos os indicadores, quais são os limites que já estão aprovados. Então, qual foi as informações da maior compra, menor compra, venda e assim por diante, e qual foi a última análise de crédito. Todas as faturas que esse cara tem em aberto e quais foram os pedidos que eu fiz com ele. Então, baseado nessas informações, e aí aqui cabe, por exemplo, alguns outros clientes que nós integramos algumas ferramentas de enriquecimento de dados, eu poderia criar várias formatos de enriquecer esses dados para tomar essa análise. Bom, uma vez que eu tomei a decisão, eu consigo vir e atualizar o crédito. Por quê? Geralmente no cadastro parceiro do negócio, os campos de crédito que a gente viu estão bloqueados, não se enxerga para o cara que cadastra. Então, é feito um cadastro, é feita uma primeira análise, ou, muitas vezes, ao longo do curso, do tempo desse cliente na empresa, são refeitas essas análises. Então, por exemplo, pelo próprio campo de avaliação cadastral que a gente tem no cadastro parceiro do negócio, que nós vimos no vídeo anterior, eu posso vir criando indicadores de atividade, falando quais são as análises de créditos que deveriam ser refeitas face ao tempo ou face à não compra, por exemplo. E poderia também criar um fluxo de aprovação na ordem de venda, que quando esse cliente tem uma análise de crédito feita há mais de 3 meses, eu reforço que essa análise seja feita. Então, por exemplo, aqui eu posso colocar uma classificação, então esse cliente vai ser um A+, por exemplo, vou falar que esse crédito desse cara está ok, e vou falar um comentário normal, então, liberado, conforme avalista. Só uma coisa importante aqui, e vou atualizar. O que aconteceu? Repara que eu não coloquei os valores. Nesse momento que eu não coloquei os valores, ele simplesmente foi e zerou o meu limite de crédito lá. Por quê? É aqui que eu vou colocar os novos valores que vão ser colocados para o limite. Então, vou só copiar essa atualização, repara que ele já trouxe todos os valores zerados, e vou colocar um novo limite de crédito aqui, a DevCoff falando. Repare que aqui eu falei que é um limite global, não vou especificar se é boleto, se é cheque terceiro ou cheque próprio. E vou salvar. E vou refazer a minha atualização de crédito. Para ganhar tempo, eu vou aproveitar os dados que eu coloquei no parâmetro anterior, para não perder tempo, e vou atualizar. Quando eu fiz nesse formato, se eu volto no parceiro do negócio agora, aí sim, ele foi nos meus dados financeiros e me reatribuiu um novo limite de crédito. E, consequentemente, no meu dossiê financeiro, ele foi marcando todas as avaliações de crédito que eu fui fazendo. Então, ele vem e linka. E, além de linkar, eu consigo ter um histórico e consigo ver todas as análises de crédito também no Zoom que foram feitas para os parceiros do negócio. Então, a gente vai ter as análises de crédito que foram feitas, são 3. Então, a análise de crédito é uma ferramenta muito útil. Ela, por padrão, é desse formato, mas que permite integração e tomada de enriquecimento de dados também de outros clientes. Perfeito? Obrigado.